Dia 28 de setembro de 2022, Coronel de Polícia reformado Paulo. Ontem assistimos mais um debate eleitoral para o governo do estado do Rio de Janeiro. Eu fiquei satisfeito com a participação do candidato Ganime, número 30, e votarei nele no domingo. Achei que os candidatos não souberam, principalmente o Rodrigo Neves e o Marcelo Freixo, não souberam explorar as questões que estão sendo investigadas com relação ao governo Cláudio Castro. E com isso permitiram que o governador ficasse repetindo aquela ladainha, que ele não é réu em processo nenhum e tal. Por exemplo, eu pelo menos não assisti, não ouvi eles levantarem a questão do número de milhões que foi sendo investido cada vez maior no CEPERJ. Quer dizer, não é só a existência de cargos secretos, não é só a existência de funcionários fantasmas, não é só a existência de presos que estavam recebendo do nosso dinheiro, não é só pessoas de outros estados que estavam recebendo do nosso dinheiro, é que isso estava tão azeitado que cada vez os investimentos eram maiores. Tanto é que a imprensa fala em 28 mil cargos secretos. É um escândalo, assim, talvez o maior escândalo, não só político, mas com relação às campanhas eleitorais do estado do Rio de Janeiro. Porque, obviamente, esses que estavam nessa condição no CEPERJ, eles são cabos eleitorais do governador. Porque se o governador cair, eles caem. Você imagina você ter 28 mil cabos eleitorais só no CEPERJ. Já estão aparecendo situações na UERJ. Isso tinha que ser mais explorado para a população entender realmente o processo. Aquilo que eu sempre enfatizo. Temos que olhar no foco, mas temos que olhar no todo. O conjunto da obra. Aí permitiram que o governador ficasse repetindo aqueles números, que prendeu 1.300 milicianos. Ou então os milicianos eles se reproduzem com uma velocidade extraordinária, Porque ele prendeu 1.300 e a milícia cada vez cresce mais. Ele ontem chegou a tropeçar, e falar que a área dominada pela milícia tinha sido já retomada pelo tráfico de drogas. Ou seja, ele não retomou para o poder público a área dominada pela milícia. Foi o tráfico de drogas que expulsou a milícia. Isso é um absurdo, uma vergonha um governador falar uma coisa dessas. Ou seja, o Estado não consegue retomar as áreas. Eles é que ficam brigando um tomando do outro. Aí aumenta o número de áreas dominadas pela milícia, diminui as do tráfico. Aumenta as do tráfico, diminui as da milícia. Esse tá brincando com a população do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente não é na sua totalidade atenta a esses detalhes, O Ganime novamente falou claramente na questão da quebra da paridade. É o único que fala com clareza. O atual governador nem toca no assunto. Ele podia chegar lá e dizer, olha só, com relação à quebra da paridade dos veteranos e das pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, existe um termo de ajuste de conduta em tramitação,
que ainda se encontra no Ministério Público, que eu vou resolver esse problema. Ele não falou isso em debate nenhum. Pelo menos eu não assisti todos, né? Nem ouvi todos, que alguns são feitos por rádios. Então eu não tive essa possibilidade. Eu procurei acompanhar os transmitidos pela TV. Então, repito, gostei da participação do Ganime. Achei que Freixo e Rodrigo Neves se perderam na hora de atacar o governador. Atacar, que eu digo, é expor as feridas, expor claramente. Não é dizer assim, olha, vou usar aqui uma coisa forte, me desculpem. Olha, isso que o senhor tem aqui na pele são pequenas manchas, sabe? Como se os cargos secretos fossem pequenas manchas e tal, só que apareceram. Não, o que o senhor tem aqui na pele é uma coisa gravíssima, o senhor vai perder o braço. Tinha que expor assim, e no âmago da questão. Dizer os milhões de reais que foram pagos do nosso dinheiro, para ver se o povo acorda. Senão o povo vai continuar elegendo esses grupos políticos. Porque eles têm mais tempo de televisão, eles fazem mais propaganda eleitoral, eles têm mais dinheiro para investir na campanha, eles usam o fundo eleitoral que o Ganime não usa. Aí fica uma guerra assimétrica, né? Guerra entre aspas, completamente assimétrica. Mas, além disso, eu gostaria de comentar, eu sei que não está fácil ser otimista com relação à recuperação da paridade. Eu noto isso nos comentários que eu recebo. Realmente, o judiciário é lento, tem uma velocidade que não é a que nós gostaríamos que fosse. O termo de ajuste de conduta, a gente não sabe por onde ele anda. Acredita-se que ele está no Ministério Público ainda. O candidato mais comprometido, verdadeiramente comprometido com a nossa recuperação, ele vai ter que dar uma virada muito grande. Nós vamos ter que investir muito na campanha dele, nós vamos ter que colocar o nome dele nas redes sociais toda hora, em todas as redes sociais, em todos os grupos de Zap. Senão, vai ficar muito difícil. Então, a tendência é ir. Sem falar no Tribunal de Contas do Estado, que parece, o governador fala que as contas dele foram aprovadas. Quer dizer, as contas deles foram aprovadas com esse escândalo do CEPERJ? Porque esse escândalo do CEPERJ não é de agora, não. Veio num crescente. Quer dizer, o Tribunal de Contas do Estado aprovou esse escândalo, porque dá a impressão que o Tribunal de Contas do Estado só existe para fiscalizar a folha de pagamento da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. É toda hora uma notícia. Estão chamando para diminuir a Gretchen. Uma confusão danada no nosso sistema remuneratório, que não é culpa do Tribunal de Contas do Estado. A culpa são das duas instituições, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não as instituições, né? Os homens que conduzem as instituições é que criaram essa confusão danada na nossa vida. E criaram sem precisar criar. Sempre vou insistir nessa tecla. Fizeram um mal que não precisava ser feito. Eles podiam fazer bem a eles e bem a nós. Não, eles escolheram fazer bem a eles. Uma coisa assim, nunca vista antes. Pelo menos nos 50 anos que eu convivo praticamente com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros Militar. Mas não podemos perder a esperança. Nós temos que, ao invés de cedermos ao enfraquecimento da desesperança, nós temos que começar a nos fortalecer através da união. Sem a união, nós vamos sofrer cada vez mais.
na mão dos governantes e dos seus afiliados políticos. Então nós temos que buscar a união dos veteranos e pensionistas. Vamos, cada um de nós, fazer reflexões para que nós possamos escolher meios de alcançarmos essa união. Vai acabar a campanha eleitoral no primeiro turno agora, no dia 2 de outubro. Torço para que todos os candidatos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros sejam eleitos, mas a partir do dia 3 nós temos que estar focados em promover a união dos veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Com relação aos ativos, se eles quiserem aderir, sempre serão bem-vindos, porque o ideal é que toda a instituição, todas as duas instituições estejam unidas, porque assim estaremos fortalecidas. Estarão fortalecidas, melhor dizendo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007. União é a palavra de ordem. Temos que nos unir. Isso é indispensável. Isso é imprescindível. E por aí vai. Podem escolher a palavra. Sem união, seremos cada vez mais fracos.